É, bom, eu vou falar do capítulo 2 da Yang agora, onde ela vai falar da questão da inclusão na comunicação política, né? Da uma comunicação política inclusiva e da inclusão no processo deliberativo. Bom, basicamente, ela vai começar o capítulo destacando a relevância de se pensar a inclusão nesses processos, porque ela vai colocar que justamente a inclusão é um critério de legitimidade pública para ela. Ela vai colocar que a democracia ela implica a inclusão igualitária de todos os membros no processo de tomada de decisão, né? Implica uma capacidade de influência igual desses membros. E mesmo quando os atores eles não concordam com uma decisão tomada, eles devem reconhecer que ela é legítima se ela passou por um processo de tomada de decisão pública, né, inclusiva. Só que a Young ela vai colocar que na verdade, o que comumente acontece nas democracias é um processo de exclusão desses atores, né? E ela vai distinguir duas formas de exclusão: a exclusão externa e a exclusão interna. Eu vou começar falando um pouco da exclusão externa, que é a primeira que a Young vai colocar, e ela vai colocar como uma forma também já destacada por outros autores, né? Na Young, ela vai falar ela vai começar falando da exclusão externa, né, nas sociedades democráticas, e ela vai colocar como um dos principais fatores dessa exclusão as situações de desigualdade econômica e social, né, uma desigualdade de poder nesse sentido. Ela vai colocar que esses grupos que detêm o poder e recursos, eles acabam excluindo nesse processo de decisão os que são muitas vezes afetados por esses processos, né? E ela vai colocar que esse processo de exclusão externa ela implica no favorecimento da exclusão de pessoas e grupos propositalmente nos fóruns de discussão e de decisão. E ela vai colocar como uma das principais formas de exclusão, e ela vai classificar como backdoor brooking, que ela vai chamar, que é quando esses grupos de poder, né, eles vão determinar formular uma agenda de políticas públicas, por exemplo, tomar uma decisão a partir de comissões. E quando essa agenda, né, essa decisão ela já vai consumada para o processo de deliberação pública. E Yang destaca que isso é um grande é uma violação do princípio democrático, né, de uma norma democrática para ela. E ela fala que é bastante complicado de se combater esse processo, porque ela fala que muitas vezes esse processo ele é reconhecido tardiamente e não se toma consciência desse processo a priori. Normalmente eles são reconhecidos muito tardiamente, mas ela vai colocar que é possível ter uma regulação desse processo e se combater esse processo. E um dos principais métodos, uma das principais possibilidades, né, de se combater esse processo é a partir do ativismo civil, que ela vai colocar como um método mais eficaz para a transparência desses processos, onde esses atores excluídos eles conseguem ter voz, né? Eles conseguem trazer à tona problemas que não estavam sendo colocados naquele processo deliberativo. Ela vai colocar também que muitas vezes essa exclusão externa ela acontece simplesmente por um desconhecimento desses atores também da localização e o calendário das reuniões e das audiências públicas, né? Que ela fala que é um obstáculo formidável ao processo de inclusão. Ela vai falar que essa inacessibilidade relativa, né, essa dificuldade dos atores de estarem presentes nesse processo deliberativo, muitas vezes, aliás, consequentemente, eles são frutos, né, de um processo do que ele vai chamar de um preconceito inconsciente dessas pessoas que vão estar formulando que vão estar naquele processo deliberativo. E ela fala que uma forma mais generalizada e severa de exclusão política, né, externa, é o que ela chama nos capítulos anteriores sobre a capacidade econômico-social dos atores poderosos que eles exercem sobre a dominação pública. Ela vai falar que muitas vezes o que acontece são que esses atores eles ameaçam, por exemplo, retirar investimentos e impedir que decisões políticas que às vezes não os favoreçam sejam tomadas, né?
implicando também a exclusão desses atores sujeitos, né, a tais situações, que vão sofrer as consequências dessas decisões no processo deliberativo. Ela vai falar, por exemplo, quando o candidato, ela vai colocar a questão da campanha, por exemplo, do financiamento privado de campanhas, né, que é uma forma de influência política desigual. E ela vai colocar como que isso é um exemplo, né, dessa desigualdade de recursos e poder que vão levar à exclusão de certos cidadãos, né, de certos atores políticos desse processo. Mas ela vai falar que isso pode ser combatido também, que isso pode ser confrontado na sociedade civil. E ela vai colocar que uma forma de se combater esse processo de exclusão externa nessa medida é a regulamentação dos processos de financiamento de campanha, de regulação do lobbying, de investigação, né, da corrupção, na tentativa de regular essas tomadas de decisões, que normalmente elas tendem a promover a inclusão de grupos que tendem a não promover a inclusão de grupos marginalizados. Agora, ela vai colocar que a maioria dos teóricos, e essa exclusão externa, ela vai colocar que a maioria dos teóricos prestam atenção, né, para essa forma de exclusão. Ela já não é uma forma nova, ela já é bastante difundida na teoria democrática deliberativa. Mas ela vai colocar uma segunda forma de exclusão interna, e aí é o ponto que ela parece que quer chegar nesse capítulo, que ela vai colocar que quando os dominantes, eles podem achar, mesmo quando aqueles grupos marginalizados do processo deliberativo, eles estão presentes, essas minorias, por exemplo, elas estão presentes no processo deliberativo, né, na tomada de decisão, nesse momento, ainda assim eles são excluídos. Normalmente grupos dominantes, eles podem achar, por exemplo, achar aquele modo de expressão daquelas pessoas, né, ridículo, bobo, como ela coloca por esses termos, né, eles não consideram a fala daqueles sujeitos, normalmente. E ela vai falar, então, que isso diz respeito às formas como as pessoas não possuem uma possibilidade efetiva de influência no pensamento do outro. E ela vai colocar que isso não caracteriza para uma influência maior da exclusão interna do que a externa. Mas ela vai se concentrar nessa exclusão interna, porque ela vai colocar isso como um refinamento do modelo democrático deliberativo para ela, que ela já vai que ela começa a trabalhar nos capítulos anteriores também. Então ela vai diferenciar aí 3 formas de comunicação que diferem de uma argumentação, né, de uma racionalidade, de uma comunicação racional para ela. E essa é uma questão muito importante, porque ela fala a necessidade de se romper com esse paradigma da racionalidade colocado ali pelo Habermas. Porque para ela, desde Platão, por exemplo, você tem existe esse paradigma dessa comunicação política racional, de que as pessoas vão ser convencidas nesse processo de deliberação, por exemplo, que na teoria democrática deliberativa, a partir de uma argumentação racional, de uma aceitação racional daquele outro sujeito. Só que Yang vai colocar que muitas vezes o que acontece é que as pessoas são excluídas desse processo não por um fator, não a partir da sua argumentação racional, mas a partir de outros fatores de comunicação que ali não são levados em consideração na teoria democrática deliberativa. Que na verdade são comuns, né, de uma interação comunicativa no cotidiano, mas que não são colocadas como formas de interação comunicativas na esfera política. E ela vai destacar, então, 3 formas de comunicação que ela acha relevante para se entender esse processo de exclusão e de se pensar como as pessoas podem ser incluídas nesse processo. Que ela vai chamar de saudação ou cumprimento, a primeira, né, que ela vai falar que, na verdade, se trata do primeiro nível de reconhecimento público. E é interessante porque aí nesse ponto ela vai se diferenciar do Taylor, porque, por exemplo, o Taylor, o principal, a importância do processo deliberativo, por exemplo, seria
haver o reconhecimento, né? A partir daquele processo político, as pessoas vão se reconhecer. A finalidade do processo político é o reconhecimento. Mas para Young, ela coloca que não pode haver sequer um processo deliberativo se você não tiver um primeiro nível de conhecimento, que ela vai chamar desse de cumprimento da saudação. E ela vai começar a compreender como essa saudação, né, esse cumprimento, é uma forma de confiança, de uma relação de confiança entre esses sujeitos, um primeiro nível de reconhecimento, do primeiro nível de reconhecimento do outro, né? E ela fala que a comunicação, ela nunca aconteceria sem esse primeiro passo de confiança, de tomada de confiança do sujeito, né? E, bom, e nesse sentido ela vai colocar também a importância, né, da saudação nesses processos, no processo político moderno, né? Que ela não é autoconsciente, na verdade, que apesar de muitas vezes ser bastante os processos serem que muitas vezes, na verdade, que ela coloca que esses processos eles são bastante ritualizados, né? Quando ela vai usar, por exemplo, o exemplo na esfera internacional, né? Na política internacional, que ela vai colocar que sempre se registram, por exemplo, um aperto de mão entre dois presidentes, né? De países diferentes, por exemplo, que sempre há esse processo de uma saudação, né, do reconhecimento do outro sujeito antes de começar um processo de deliberação. E ela fala que isso pode ser facilmente visto na esfera internacional, por exemplo. E ela vai colocar como na verdade, é uma ritualização, né, esse processo ritual faz parte da comunicação política e do processo deliberativo e como ele é importante, como uma primeira forma de reconhecimento e, portanto, uma primeira brecha para a inclusão desses atores nesse processo, porque sem a saudação não seria possível sequer o processo deliberativo, porque não tem um primeiro nível de reconhecimento entre os sujeitos. Essa saudação para ela é como se fosse um sinal de boa-fé entre esses sujeitos que estão ali naquele processo, né? De uma boa-fé de se escutar, né? E de se reconhecer o problema do outro. E de tentar ser convencido, né? Da primeira possibilidade de convencimento entre esses sujeitos. E aí ela vai destacar como esse processo de reconhecimento ele não precisa ser um apelo geral, mas ela vai colocar que é a partir de uma persuasão de quem está nessa situação social, não um apelo geral, né? Ela vai colocar nesse sentido, e aí ela vai partir para a segunda categoria, né? Que é a categoria da retórica, que ela vai colocar que por exemplo, nesse sentido, que ela vai trazer esse discurso de como a ação comunicativa ela traz um padrão neutro como a teoria democrática deliberativa ela traz um padrão neutro para se pensar a comunicação, né? Que é essa questão do Habermas, da racionalidade no Habermas. Só que ela vai colocar que ela vai trazer esse segundo fator importante da comunicação, que é a retórica. Ela vai colocar como o uso da retórica ele também é importante para que esses sujeitos se escutem, para que eles se comuniquem, para que eles se façam ser ouvidos, né? E serem entendidos. Porque ela vai colocar o que seria essa retórica, né? Ela seria essa utilização de figuras de linguagem, metáforas, de formas de agir que não envolvem necessariamente a fala e uma argumentação racional. Elas podem usar também de meios visuais, teatrais, elas implicam essa estética da fala, né? Da comunicação. Ela vai colocar como a retórica, na verdade, ela constitui a carne e o sangue de qualquer comunicação política. Porque ela vai falar que o papel da retórica na comunicação política é importante precisamente porque o significado de um discurso, a sua operação pragmática em uma situação de interação comunicativa, ela depende da sua retórica. E ela vai colocar como Habermas, ele vai diferenciar aí 3 formas, 3 características de uma comunicação, né, que é a locução, a elocução e a perlocução. Que ela vai colocar a locução como um ato de fala sobre o qual não pode haver valor de verdade, né? A elocução
como uma força performativa com a qual a locução é pronunciada, e a perlocução, que é o efeito sobre o ouvinte. E para o Habermas, essa perlocução ela pode ser associada com a retórica. Só que para o Habermas, a retórica, né, nesse caso, a perlocução, ela está associada com a ideia de ação estratégica, né, com uma finalidade de se influenciar o pensamento do outro sujeito, a fim de se influenciar a ação do outro sujeito com uma finalidade, né, com um interesse particular, distorcendo assim o que eles chamam da interação comunicativa. Só que para Jung, ela vai reconhecer que, na verdade, esses efeitos perlocucionários são cruciais para a compreensão e sucesso e resposta, né, a uma expressão. E ela vai caracterizar, assim, 3 funções positivas da retórica, que ela vai chamar, em primeiro, dos movimentos, que esses movimentos retóricos, eles muitas vezes ajudam a obter uma questão na ordem do dia, né? Elas trazem uma motivação para levantar uma certa problemática que até então não estava sendo levantado. E ela vai colocar como esse uso de símbolos e linguagens emocionalmente carregados, elas às vezes são os meios mais adequados para conseguir a atenção e a questão se trazer uma questão como legítima, de legítimo interesse público, né? E ela fala que de outra forma não seria provável que esses conflitos, né, esses problemas que são levantados, que são trazidos que são colocados por uma retórica, eles não poderiam ser levantados a partir de uma argumentação racional, por exemplo, né? Elas não aconteceriam de outra forma. E ela vai se distinguir também uma segunda forma, que ela vai falar que esses estilos de reivindicação e argumentos retóricos de uma forma adequada para um público específico, uma situação particular, elas favorecem o entendimento ali entre esses grupos, né? Que elas podem ela vai colocar qualquer pessoa a partir dessa retórica, ela pode questionar ou desafiar as normas, essa universalidade, né, do discurso, por exemplo. Que ela vai colocar que a retórica ela ajuda a situar as reivindicações e argumentos que atendem a um critério universalista do público dentro de um contexto particular da discussão. Que ela vai colocar como figuras retóricas, né, um discurso, constrói uma relação entre um orador e um ouvinte, assumindo valores específicos por esse grupo, né? E a gente pode pensar que, por exemplo, ela pode usar piadas, figuras de linguagem, expressões idiomáticas que ressoam, que fazem sentido para aquele grupo específico, né? Que eles vão se fazer entender a partir daquela retórica. E a gente até pode pensar, por exemplo, nesse caso, no caso da Dilma saudando a mandioca, né? Que tinha uma finalidade específica de se fazer entender por um grupo específico. E ela vai colocar como essa retórica, então ela invoca ou cria conotações específicas, símbolos e compromissos, né? Que ela coloca que através da retórica a gente constrói nossa posição e a mensagem de uma forma adequada a um contexto particular e um público que você está falando, né? Ela vai colocar que a gente pode contar com a retórica para a construção e resposta aos muitos especiais e diversos públicos que aparecem na democracia de massa moderna, né? Ela vai colocar nesse sentido, né? Como a retórica, ela na verdade pode ser uma forma de se fazer entender, de comunicação com um grupo específico, né? Que tem uma linguagem e valores específicos. E a retórica, nesse sentido, esse uso de expressões idiomáticas, né, de figuras de linguagem que não são gerais, não são universais, elas podem ser incorporadas nesse processo deliberativo para se fazer entender, né, para promover um entendimento e uma resolução daqueles conflitos entre aqueles grupos. Porque à medida que o outro não entende, vamos dizer assim, que ele não reconhece a fala do outro sujeito, aqueles conflitos eles não podem ser solucionados. E a retórica, nesse sentido, ela tem um papel relevante nesse processo.
Ela vai colocar como a retórica também, né, e é um terceiro ponto da retórica, ela motiva o movimento da razão para o julgamento, que ela vai colocar como apelo afetivo da retórica, ela ajuda a tornar possível o movimento do pensamento, né, a ação comprometida que o julgamento político pode envolver. Então, nesse sentido, é interessante porque a Young ela não desconsidera a argumentação racional ou a razão do sujeito, mas ela vai colocar que não é somente a argumentação ou a ação racional, comunicativa racional. E ela vai colocar como que o bom orador, né, é aquele que ele tenta convencer os outros ouvintes por orientar as propostas e argumentos em relação aos seus interesses e desejos coletivos e plurais. E convidando ele a transformar essa situação em um julgamento em conjunto, em via de chamar atenção a eles, né, como juízes, e não reivindicando necessariamente um saber para si mesmo. Né? Ela vai colocar como a retórica, ela fornece contexto e a motivação para escolher entre essas posições racionalmente aceitáveis, né? E aí ela é interessante porque ela vai colocar como a comunicação política ela deve ser então inclusiva, né? Ela deve reconhecer a especificidade do outro sujeito e seus interesses, né? E suas experiências particulares, né? E sua forma de comunicação particular. E aí ela vai destacar também, aí ela vai colocar, né, a saudação, a retórica e a narrativa, né? Ou ela fala a narrativa e esses saberes situados, que ela vai colocar nessa perspectiva, então, que algumas exclusões internas ela ocorrem porque os participantes de uma política pública, elas não têm um entendimento, por exemplo, suficientemente compartilhados para um conjunto de estilos, né? De que ela fala que e nesse sentido a narrativa ela é importante na democracia numa comunicação, né, política, numa democracia. E qual é a questão aí com a narrativa, né? Ela fala nesse sentido, né? E a Young ela vai transformar essa ideia da narrativa e ela vai reconhecer as funções políticas da narrativa nesse sentido. Ela vai colocar que quando falta um compartilhamento do entendimento entre pontos cruciais, às vezes, né, essas formas de comunicação, além de uma argumentação, elas podem fazer a diferença para promover a compreensão. E ela vai falar da relevância da narrativa, né, como uma comunicação política. E ela vai colocar como a narrativa política ela difere de outras formas de narrativa, né, por sua intenção e pelo seu contexto político também. Que ela vai colocar como a história ela não serve como entretenimento, né, para demonstrar um ponto, ou descrever, ou explicar alguma, ou justificar alguma coisa, mas porque para ela é um processo de discussão política em curso, né? E ela vai colocar como aí ela vai destacar algumas funções também da narrativa, né? Que ela vai colocar como a narrativa ela tem a função de colocar nos debates, né, fatos e situações de opressões que são silenciadas, por exemplo, e como e também facilitar uma articulação de um público local e articular afinidades coletivas, né, entre esses atores. E ela vai colocar que a troca das narrativas elas dão uma voz reflexiva para a experiência, né, daqueles atores situados, né? E como a narrativa ela auxilia no reconhecimento de um problema ainda não identificado. E aí ela vai trazer o exemplo, por exemplo, ela vai trazer o exemplo da questão do assédio sexual nos Estados Unidos, por exemplo, que até então, em um dado momento, ele não era reconhecido como um problema. E foi a partir dessas narrativas, né, dessas histórias trazidas à tona num processo deliberativo que eles foram reconhecidos, né, e puderam tomar medidas sobre aquela situação. E nesse sentido ela considera, nesse sentido, a narrativa como um aspecto bastante relevante. Né? E ela vai colocar, né, então, como a narrativa ela favorece esse entendimento da experiência do outro, né? E como ela revela a fonte de valores e prioridades de significados culturais.
E ela vai colocar como a narrativa não conta somente sobre o indivíduo que fala, mas também sobre como aquele indivíduo, né, aquele ator, ele vai perceber os demais. E por isso a narrativa ela é tão importante, né? Ela coloca como a narrativa transforma o pensamento, como a narrativa favorece o reconhecimento entre aqueles sujeitos. E ela vai colocar que as funções normativas gerais da narrativa, numa comunicação política, elas se referem a uma relação de ensino e de aprendizagem também. Né? Que essa comunicação democrática inclusiva, ela pressupõe que todos os participantes têm algo a ensinar ao público, né, sobre aquela sociedade, que todo mundo tem uma perspectiva diferente sobre uma situação e que ela não pode ser tomada a partir de uma perspectiva única, né, individual. Que todas essas perspectivas, todas essas narrativas, elas precisam ser colocadas na mesa e serem discutidas, para aí sim você ter uma emoção daquele problema ali colocado, né, daquela situação. E aí ela vai destacar também que, apesar dela reconhecer essas três categorias como relevantes, né, e como importantes para o processo de inclusão, elas também favorecem um perigo, né, a essa situação que o Habermas vai colocar sobre a perlocução, de uma manipulação, uma fraude, né, desses discursos políticos. Ela vai colocar que não é difícil encontrar exemplos, né, nas sociedades democráticas de manipulação. E aqui ela não tem dúvida de que a discussão pública, muitas vezes, né, ela envolve esses apelos emocionais, né, ou uma manipulação dos desejos inconscientes, né, que ela vai colocar. Ela destaca como essas histórias, elas podem ser falsas, né, como essas narrativas, elas podem ser criadas, inventadas. Então ela vai questionar, né, como a inclusão comunicativa ela consegue fugir desse perigo, né, dessa manipulação. E ela vai levantar então que essas práticas comunicativas elas não substituem o argumento, né? As pessoas também podem ser manipuladas, enganadas pelo discurso argumentativo também, não só pela perlocução, como Habermas reconhece, né? A argumentação racional, né, essa outra característica da comunicação também pode ser usada para manipular os sujeitos. Ela vai destacar, por exemplo, o uso da estatística por políticos, né, ou cientistas, que muitas vezes usam um dado estatístico para justificar uma ideia bastante questionável, né, e que não se fundamenta na realidade. E ela vai colocar que o único remédio para essa argumentação falsa, né, ou inválida, é a crítica. E da mesma forma, para essas outras formas de comunicação. Que a grande questão, que a grande capacidade, né, de se não se deixar envolver por esse processo de manipulação é uma perspectiva crítica sobre aquela fala, né? Que ela vai colocar como na democracia comunicativa essa é uma forma de luta, né, para se reconhecer e convencer o outro. E ela vai colocar como sobre essas justiças dessas reivindicações, né, que uma teoria democrática deliberativa ela deve refletir sobre toda a interação comunicativa dessa forma. Ela não deve privilegiar uma forma específica de comunicação, né, como argumentação racional, como Habermas coloca, e que também é colocada por outros autores, né, e ela vai colocar como é importante, né, implicar um nivelamento comunicativo entre aqueles sujeitos, que quando você considera somente uma argumentação racional, você não está nivelando aquela comunicação, né, você está excluindo sujeitos por uma forma de comunicação específica. É isso.